Se liga. Então o que acontece? Ele tinha uma laje lá onde todos os melhores compositores, os rappers da nova geração, da época, sempre teve a nova geração, né? O Racionais eterno, sempre foi o Racionais, sempre teve lá. E sempre tinha uma nova geração, pós-Racionais, Se sempre reunia teve. lá. O Racionais, eu ia lá como visitante, os caras faziam lá ensaios lá. Aí ele colocava um espelho, os caras aí forjavam o microfone, ele que dava a direção, como é que era. Nossa, mano. E ele poliu o Sabotagem. Ele falou, ô, neguinho, não adianta você querer imitar o Racionais. Essa ideia ele trocava, você tem que ser você. Se ele vê outro de Basta, os caras, tem clé. Morou? O Brau é o Brau, fulano é fulano, você tem que ser você. Morou? Que o Sabota falava o quê? Que ele queria um som estilo Zona Sul, porque ele era da Zona Sul. Falou, não, mas você não é o Brau, tio, você tem que ser você. Morou? Você não adianta você querer ser os caras, outros caras. Tem que ser. Aí o Elhão fez um. Ele entendeu o estilo artístico do Sabota. Falou, mano, você é isso aqui, mano. Vai aqui. E o Sabota já tinha o instinto, né? De artista por natureza, né? Qualquer coisa que ele pegasse, ele ia fazer bem. Fosse um samba. Mano. Ele transfere essa... Fosse um rock, ele acho que ele faria. Ele ia dar um jeito, mano. Atuando. Atuou. Aquela atuação na época, falaram muito, e a atuação é curta, né? É uma passagem assim meteórica no filme, deixou saudade pra caralho. Você vê que a época era tão restrita que 15 segundos, 20 segundos marcou muito pra nós. Da aparição dele. Hoje em dia tem vários rappers que são atores. Faz novelas e tal, né? Você vê que evoluiu. Era um ato heróico que hoje parece tão simples, mano. Você não acha que esse pode ser o próximo passo pro Brau sair da zona de conforto? De novo? Qual o passo? Atuar. Eu acho que eu não sirvo pra isso, não. Mas ao mesmo tempo eu já faço isso cantando. O que você acha Eu acho que o Brasil deveria ter mais isso, mano. Que lá na gringa os rappers, mano, eles são... Os caras tão muito avançados. Eles são ator, são cantor, são isso, tem aquilo, tem um... Tem o cara que tem a vodka. É, tem vodka. Os caras, eles lançam as coisas e a galera abraça. Aqui no Brasil ainda é um pouco diferente. É isso que você falou. Quando algum rapper aparece num filme ou numa novela, a gente fica... Mano, isso lá fora já é normal, que isso é da hora. Tem grandes rappers que são... Mano, estão fazendo uns filmes do caralho. Sim. E aqui eu acho que falta isso, cara. Seria muito louco ver os rappers fazendo filme, cara. Aqui no Brasil falta até um cinema que retrate isso sem ser... Qual que é a palavra que se usa quando a coisa já é... Ultrapassada? É ultrapassado. Obsoleta? Obsoleta, ou até uma coisa... Por exemplo, pega um cara... Caramba, eu não quero ficar delongando muitas ideias. Você já pega uma ideia que já foi falada há 20 anos, que está sendo falado, que já virou uma outra ideia, que já sendo contestado, que já veio o contraponto, e você acha que aquela primeira ideia é a única que tem. Não pode. Tá. Porque Entendi. ela está aí para ser contestada. Verdade Demorou. absoluta. E ela assim. até pode não ser certa mais daqui 20 anos. Não pode, ela pode até não ser mais útil daqui 20 anos. Se não é útil, não é mais nada. Por que eu estou falando isso? Qual que era a sua ideia? A primeira que você falou. De você atuar. Se você... Nossa, falei um bagulho nada a ver. Não, eu tinha falado outra coisa. O que você falou? Eu engoli. Ele falou sobre a galera Aqui no enxergar Brasil, como é. normal isso. E não, tipo, uau. Tipo assim, Eu queria se ver acontecer mais. mais pra galera normalizar. Tipo assim, ó o Brau fazendo novela. Não, apaga o que eu falei então, não tem nada a ver. Então se liga. Se liga. Edita. Assim, tinha uma coisa, a gente vai voltar numa ideia que é o seguinte, tinha uma carga em cima dessa rapaziada da minha geração, onde era quase tudo era proibido, tá? Qualquer flerte com o sucesso era considerado questão de caráter. Então, eu acredito que isso também foi nocivo para uma geração grande. Eu acabei de falar isso domingo, foi um pensamento que eu tive, de quanta liberdade foi polida essa época, em prol de uma atitude política, de uma prioridade política. Todo aquele movimento foi usado para estabelecer uma nova ordem no Brasil, de pensamento e de filosofia, que é o quê? Que é
o esquerdismo. Todo aquele movimento foi canalizado para ser isso, para fazer isso. Então, se você fosse da época e não vivesse isso, você era um cara excluído do rap. Como muitos foram. Cara que não tinha lado político definido e as pessoas simplesmente paravam de dar importância pro cara. Não precisava ele errar, sabe? Natural. Mas não era uma coisa orquestrada. Era a época. Tá? Se alguém orquestrava isso, não era eu. Tá? Eu nunca estabeleci um movimento, é isso. Pelo contrário. Racionais sempre foi contraditório e muitas vezes esteve sozinho contra todos os outros. Que achava que a gente estava traindo a ideia. Você acha que você foi responsabilizado por muita coisa que às vezes não tinha nada a ver com você? E por outras que tinha a ver. Fui também acusado de coisas que eu fiz também. Teve um encontro de rap que eu fui uma vez que o cara virou pra mim e falou assim: muitos aí, certo? O cara falou assim, e era pra mim, certo? O cara falou assim: Era direto? porque tem cara que ajudou o funk a entrar em São Paulo. Reunião de cara de rap. Na época. Eu falei, bom, fui eu, né? Porque eu era amigo do Catra. Primeiro CD do Catra, eu tô na contracapa com ele. Nossa. Eu tô com a roupa do Santos. O Santos não ganhava de ninguém. E eu tava lá com a roupa. E tinha toda aquela fé, aquela mística em volta, aquela fé, né? Fé em Deus. O Santos não ganhava. O Catra, o funk em São Paulo. Coisas que não aconteciam. O funk não rolava em São Paulo de jeito nenhum. Mesma coisa ele falar que todo mundo vai virar flamenguista. Não vai. Tipo assim, aí de uma hora pra outra todo mundo é flamenguista. O funk dominou São Paulo. Eu lembro quando chegou, eu fiz parte, eu ajudei. Porque nessa coisa de uma arte cercear a outra, isso aí não pode. O rap é a música da liberdade. Até porque é o mesmo público, né? São as mesmas pessoas. E veja bem, porque é o mesmo público e foi o público que em determinado momento virou as costas pro rap. Porque era uma música de protesto, de cunho político, cada vez mais os compositores escreviam e cobravam dos que não escreviam. Eu nunca vi isso. Como é que você é escritor e você cobra do outro escritor que não fala o que você está falando? Como assim, tio? E a originalidade fica onde? Tinha isso. Do cara que faz uma música, mas ele critica o que não faz. Como assim? Você quer que faz igual a sua? Chato, hein? Entendeu? Eu nunca fui desse lado. Entendeu? Tenho que fazer isso. Não. Aí, quando existia um movimento, em alguns momentos o movimento estava estabilizado e eu vinha com uma ideia totalmente no contraponto do que era. Tipo assim, atitudes suicidas, por exemplo. Sair de cena. Kamikaze. Racionais em 98 tava no auge, Sobrevivendo no Inferno. Casa lotada, foi para os Estados Unidos, Japão, Alemanha, tal. Não sei se foi o primeiro, mas fomos um dos primeiros a fazer esse rolê. E quando a gente voltou pro Brasil, quando chegou lá no ano de 99, eu notei que o rap ia mudar. Ia mudar. Não tinha mudado ainda. Eu vi o Racionais cantando, eu falei, tá ruim. Eu olhei a gente durante um show assim, eu observando, eu saí de lado, fiquei olhando e falei, tá ruim. Por que tava ruim? Porque tava tudo ruim, o entorno não tava bom, a gente não tava bem. Estava cansado? Não tinha felicidade, não tinha espontaneidade mais de ninguém. Era uma coisa que precisava ser ultrapassado, ser revisto, para que uma nova geração pudesse ter liberdade de passar. Porque era um movimento emparedado, tipo, o jovem não tinha espaço se não fosse aquilo. Como é que para no auge? Então não estou falando também que eu sou o salvador de ninguém não, que eu fiz sozinho, não fiz nada sozinho, mas nessa época eu fiz. A gente pensava essas coisas, eu falava com os Racionais, falei, olha, a gente vai ter que sair de cena, tá ruim, o Brasil não é isso, os que tem que ouvir não tá ouvindo, eu percebi na época, os que tem que ouvir não tá ouvindo, tá batendo e voltando, muita violência, já tem muito na televisão, estão assustando as pessoas. E era um clima assim, mórbido. Às vezes colavam uns caras com as bíblias gigantes, assim, com as roupas meio de padre, meio de louco, assim, meio. Cara, quem é esse cara, mano?
O cara com uma Bíblia gigante no canto olhando pra mim fixamente. Assim, falando, mas esse cara vai dar um tiro em mim com essa Bíblia, viado. Porque, pô, tá ligado? Umas coisas estranhas. Porque o rap sempre foi extremado. No Brasil, sempre foi extremado. Ele vai do 8 a 80 rápido. Você não acha que o Sobrevivendo no Inferno também foi religião pra muitas pessoas? Sim. Ele é formato religião, você vê? Propositadamente ele parece um livro religioso. Mas sincretizado. Esse livro é totalmente sincretizado. Ele começa com Ogum Iê. E passa pelo Evangelho, passa pelo catolicismo. Tem São Jorge, tem os santos. Tem todo o santo. Tem todo o sincretismo brasileiro nesse disco aí, ó. De todas as religiões possíveis, tal, que tem no Brasil, né? Até o Blue fala Alá, Oxalá, Oloruma do pé, Axé. Ele não fala isso? Fala. Então. Que é, em Yorubá, fala o Blue poliglota, falando várias línguas. Pô, a língua africana é bonito pra caralho. O brasileiro ele tinha que aprender a falar o Yorubá. É bonito, mano. É difícil. Eu tenho um amigo que tá estudando Yorubá, o Brechó, tá estudando. Mano, o português é muito difícil, meu tipo. Não, mas você falou da pausa. Eu quero saber a reação deles quando você fala, não, galera, tá ruim, vamos parar. Empresário, a produção, a galera. Shows marcados, dinheiro. Aí os caras racionais sendo racionais. Então o KLJ olhou profundamente pra mim. O Ed Rock ele tem a resposta que é de Ed Rock. Nós vamos viver do quê? Lógico. Ponto. Já era pai? Deixa eu ver. Não. Era, a filha dele é a mais velha. Deixa eu ver. O Kleber tem o filho mais velho, né? O Will. Quando eu cheguei, o Will já tinha um aninho. Então ele é o mais velho da hierarquia racionais. Quando é pai que pensa esses negócios? Quando é pai que pensa nisso aí, vamos fazer o que agora? Vai comer o quê? Aí o Kleber olhou pra mim, deixa eu ver o que ele falou assim, mas algum dinheiro vai ter conta pra pagar. Vai pagar com o quê? As contas vencem. A gente se vira, tio. Nossa, mano. Olha só. Faz seu corre. A gente se vira. E cada um foi pro seu corre. E a gente tem que fazer o disco novo do Racionais, não sei como. Mano. Aí minha vida virou de cabeça pra baixo. E ficou quanto tempo essa primeira pausa? 2 anos. Parou de entrar dinheiro. Mano? Parou suicida. Parou de entrar. É coisa de artista, mano. Não faça isso. Muita coisa aconteceu. Numa época de muita dificuldade. E aí eu fiquei com, 14 meses de condomínio atrasado. Caralho, virou seu Madruga. O Jorge pequeno, o Dodô recém-nascido e tal. As contas amontoando, a mulher é doida, né? As contas amontoando, a vida difícil. E aí. E você em casa. E o rap é muito louco. Sabe o que é muito louco no rap? Que? As pessoas esqueceram da gente. Esqueceram? Esqueceram. Em 2 anos. Você tem certeza? Tenho certeza. Tenho certeza. E um... É muito volúvel, malandro. Não vai pra grupo. É muito volúvel. Em 2 anos a gente foi esquecido. Em 2 anos. E o receio de voltar e falar, mano, e agora? Será Não, que a a galera gente- vai voltar a ouvir nós? Não, voltamos com a fé do caralho. Foi foda o primeiro ano e meio. Quando o disco começou a ficar pronto no segundo ano, aí começou a dar um otimismo que era um disco foda. Pra mim é o melhor. O disco da MPC, que aí o Ed Rock fez as músicas dele na casa dele, e eu fui fazer as minhas em casa, e o KLJ, a de nós todos na casa dele. A gente fazia as músicas dele assim. Então eu fiquei em casa fazendo as minhas, o Ed Rock fazendo as dele. E o KLJ fez o disco dele lá, do Equilíbrio, aquelas coisas todas, né? Foi uma fase muito louco, místico até. Você se ligou nessa ou não? Ó, você viu? Místico é uma coisa, mítico é outra, tá? Sim. Mano, mas eu não imagino, bro, ficar dois anos fora. O que você fez nessa época pra fazer dinheiro? Acumulei dívida, não pagava nada, né? Acumulei dívida, não pagava nada, documento do carro atrasado, pouca gasolina, aí a gente andava sempre de bonde, né? Um ajudando o outro. Sempre no bonde, e aí, pã. E aí eu falava pro Blue, vamos ter que fazer o disco novo. E a vida virando de cabeça pra baixo, a mulher passava na fundão, tava eu sentado de calça de moletom, sentado no chão. Ela falou, é isso aí. Falou, pô, aí vai, hein? Tá E bom, ela não hein? sabia que eu fumava maconha. Não sabia. Não sabia? Tudo escondido. Entendeu? Tem essa. Aí ia lá pra favela pra ter liberdade. E aí um dia o carro embicou, fez a curva, eu tinha acabado de fumar, não tinha pra onde correr, não tinha o que fazer. Aí. E aí, firmeza. Chega aí.
Nossa. Cheguei. Vem mais perto. Alguém que aguentou, cara. Não é possível. Ela falou, gostei do perfume. Falou, que cheiro é esse? Que cheiro é esse? Que olho é esse? Só faltava essa. Não é possível. Esperava Tudo de você. Esperava né? tudo, menos isso, mano. 13 meses de condomínio, cara. Você tá sentado no chão fumando maconha, cara. Parou de cantar. Com 31 anos. Pô, eu me sentia. E pra explicar que eu tava ali bolando o futuro do Racionais. Pensando no que seria, entendeu? Não só maconha, né? Não só maconha. Maconha ajudou. A pensar. Ajudou, sei lá, fez companhia pelo menos. Momento de solidão, de incertezas pra caralho. Morou. E ali o mundo tava mudando e o Racionais tinha que mudar junto. Mas essa visão de vocês eu acho que foi muito inteligente. Na época, talvez louca. Mas hoje, com o tempo passado, a gente vê que, pra mim, na minha opinião de ouvinte e fã, é o melhor disco. O Nada Como Um Dia. E aí é o seguinte, é bom pra caralho, eu falo isso. Os caras falaram que não. Quem falou que Que não? Cara. Vários. Sábado agora eu tava com o Zezé tinha tomado umas duas, virou pra mim, não, melhor disco é o Sobrevivendo no Inferno. Eu falei, eu não acho, acho que é o Nada Como Um Dia. Nessa época o Racionais já era modinha. Eu falei, o que foi? Modinha, tio, vai vendo. Entendeu? O cara bebe, a verdade sai. Aí, ó. Aí, modinha. Eu não sei o que eu passei. Esse disco do Nada Como Um Dia aí foi um renascimento. Então você tem que imaginar que é um disco preto. O outro. Fica à vontade, é seu, pode pegar. O outro disco. Uma capa preta com a letra gótica vermelha. Com a cruz. Uma cruz. Uma cruz, mano. Preto. Tudo preto, sombrio, preto e branco. A capa do disco era tudo em preto e branco, as folhas, todas. Eu imagino que depois desse disco aí, a polícia atrás de vocês, então... Porque ele é muito protesto, não é? Nessa fase, mas foi piorando, vamos dizer assim. Não foi o auge da perseguição aqui, não. Não foi? Não, foi piorando. Porque eu também não facilitava, né? As coisas não eram explicadas, era tudo no duvidoso. Então os caras não sabiam se eu era artista, se eu era bandido, se eu era... O que eu era? Ou se eu era um paga-pau de bandido, o que eu era? Tá ligado? O que ele é? Qual que é a verdadeira intenção dele? Aparecer nas nossas costas, se criar? Fazer música xingando a polícia, se criar, ganhar dinheiro, se criar em cima de nós? Então teve malandro que foi conversar com você? Não, que malandro. Não, porque do jeito que você falou, parecia que até os próprios caras falaram assim, mano, será que ele tá só querendo contar vantagem, ganhar dinheiro? Não, os polícia pensavam isso. Ah, tá, os polícia. Porque já tinha saído homem na estrada. Os caras vão ficar nessa, fazendo música, tirando nós, pá, ganhando dinheiro, enriquecendo. Não era as ideias. Não era a ideia. Aí você pega a temática do Nada Como Um Dia, é outra temática. É uma temática que ela abre, ela humaniza. Não é ali, se você pega o Nada Como Um Dia, eu ia falar de números pra caralho. Qual momento fala nome de alguém ali? Eu não lembro. Fulano. Não lembro disso. Nós. A cada 4 horas, sei quantos %. É números. O disco é todo número. Denúncia, números. O Nada Como Um Dia são nomes. Vulgos. Tá mais próximo. Beco. Café preto. Gole de vinho. Frio. Gasolina. Terça-feira é ruim de rolê. Ali, pô, até hoje terça-feira é ruim de rolê. Verdade. Cheiro de fumaça, vai. Você não anda com mítico. Aí tem rolê de segunda a segunda. Oroité é um disco que ele é todo... É um disco praticamente assim... Na época... Eu lembro da reação das pessoas quando começaram a ouvir algumas músicas que a gente tinha feito. Eu era criança, eu tinha medo de ouvir. Era pesado, Não, né? eu ouvi assim. Beat, assim, ó. Caralho. Mas esse disco, Nada Como Um Dia? Não, Esse aqui. Sobrevivendo no Inferno. Não, esse até eu.